capítulo 4, no versículo 10. Vamos ler o 8, do 8 em diante, que diz assim. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nela uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Até aí tá bom. Retirou-se para o quarto e se deitou. Esse profeta, homem de Deus, era Eliseu. E Eliseu, de vez em quando, ele passava por esse vilarejo, por essa cidade, e então ele se tornou visível aos olhos dessa família, e essa família então destacou ele dentre a multidão, viu, reconheceu que era homem de Deus e dava pão para ele. Em determinado momento chamou esse homem para estar com eles ali no relacionamento da família, do dia a dia da família. E aí então essa mulher disse: vamos fazer algo de bom para esse homem, vamos servir ele de alguma maneira. Então resolveram fazer esse quarto em outra tradução diz que esse quarto foi feito no alto, sobre um muro, e nessa parte superior foi colocado ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada, um candeeiro sobre essa mesa, para que quando ele passasse por ali, ele pudesse ter onde ficar. Isso fala muito para mim em relação ao tempo que nós precisamos ter de comunhão e de relacionamento com Deus. É interessante como Deus trabalha por figuras. Essa questão toda da minha mente trabalhar com essa figura visível. Então, quando eu olho para esse quarto, para mim ele tem muito mais do que um quarto, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Na minha mente funciona como Deus ministrando através de cada um desses itens para a minha vida e, consequentemente, para a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Quando ele sobe esse quarto, ele vê ali, então, a mesa, né? Um lugar de comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Esses dias em Guaíba nós fizemos um culto lá sobre a mesa. O nome da reunião era sobre a mesa, onde nós estávamos... a intenção era reunir famílias ao redor da mesa e discutir um determinado assunto. E o assunto era sobre relacionamento familiar. E foi bênção o culto, a reunião foi ótima. Por que em torno da mesa? Por quê? Porque nos dias de hoje, as famílias estão perdendo essa comunhão. E aí eu fui para a internet, fui pesquisar e descobri que nos países de primeiro mundo, as famílias estão deixando de fazer refeições juntos, ou seja, estão deixando de almoçar juntos, estão deixando de jantar juntos, estão deixando de se assentar à mesa. Eles estão fazendo aquelas refeições rápidas, fast food, comendo a coisa conforme pode, conforme o tempo que tem. A família muitas vezes se cruza dentro do lar, ou seja, a mãe chega, o pai sai, o filho veio, mas tem que sair novamente porque ele tem um outro compromisso, um curso, alguma outra coisa. Então essa comunhão acaba se deixando de ter. E a mesa, biblicamente, é algo muito interessante. É um momento onde o pai, a mãe, aqueles que são os cabeças de um lar, ministram sobre a vida dos filhos. E os filhos têm comunhão com os pais, têm relacionamento com os pais e aprendem, são exortados, ensinados, edificados à mesa. Então, perdendo essa comunhão. No Brasil também se perde essa comunhão. Em torno de 80%, olha que número alto, 80% das famílias brasileiras não conseguem fazer mais as duas refeições principais do dia juntos. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos uma refeição eles estão fazendo, mas daqui a pouco, no ritmo que nós estamos vivendo,
vão se deixar de se assentar à mesa e ter pelo menos esse período de comunhão que é necessário. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa aqui representa nesse quarto, um quartinho simples, talvez 2x2, 4x4, eu não sei a medida, mas representa um lugar onde o profeta teria comunhão com o seu Criador, comunhão com aquele que entrega todas as revelações, entrega todas as direções a ser dadas ao povo. O profeta ali, de alguma maneira, lia suas anotações, pensava, olhava para aquela lâmpada que significava o quê? A presença do Espírito Santo de Deus que não pode se apagar sobre nossas vidas. A cadeira, para mim, representa um lugar de descanso, um lugar onde, não de descanso, vamos um pouquinho além. A cama sim é um lugar de descanso. A cama é um lugar de descanso, mas a cadeira para mim, lugar de reflexão, onde eu descanso, mas eu tenho a minha mente ativa para pensar e refletir. Quando nós ensinamos crianças, a gente, em algumas dessas teorias educacionais, dizem assim que a criança ela deve sentar em determinado canto e você deve dizer para ela o que ela fez de errado, e ali ela, naquele castigo que é muito mais profundo do que talvez uma palmada, do que uma agressão física, ela vai pensar sobre aquilo que ela fez, sobre aquilo que é o erro dela, para não cometer novamente. O lugar onde ela vai refletir, ela vai pensar. Reflexão. A gente, no ritmo atual, e eu volto a falar sobre isso, a gente tem tido dificuldade sobre raciocinar sobre determinados assuntos. Nós estamos pensando muito em coisas talvez muito fúteis, banais, passageiras, e deixando de pensar em coisas que são profundas, coisas que são realmente, que dão base para a nossa vida e base para uma sociedade. Pensando, talvez não entrando em um exercício de raciocínio mais profundo, pensando superficialmente. Assim como nós também às vezes ouvimos e deixamos de escutar. Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir eu simplesmente ouço, mas daqui a 5 minutos, se você me perguntar o que foi dito, talvez eu não lembre. Agora, quando eu escuto realmente, eu escutei, eu assimilei, eu administrei aquilo que foi dito, e aí eu posso te dar uma resposta. O raciocínio, ele parte do momento em que eu tenho que parar todas as coisas e parar e começar a elaborar, colocar as ideias em ordem. O profeta era um homem, então, que precisava de um tempo assentado, pensando, na comunhão com Deus à mesa, sobre a luz do Espírito Santo. Porque nada disso é possível, nada disso se pode, enfim, seria apenas raciocínio humano, seria apenas talvez uma comunhão superficial, um tempo religioso, talvez que esse profeta pudesse ter ali à mesa. O que é ter um tempo religioso, queridos? Um tempo religioso é quando eu vou a determinado lugar simplesmente porque há uma exigência sobre minha vida para que eu esteja lá. Sei que o meu coração não está afim, não deseja ter comunhão, não deseja ter relacionamento, não deseja ser iluminado pela presença do Espírito. Isso é uma mente religiosa, um coração religioso. Agora, quando eu quero realmente ter, eu estou predisposto a isso, eu estou a fim de ter relacionamento, eu quero ver o Pai, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero interagir com Ele, quero falar, quero que Ele me ouça, eu quero ter um feedback, uma resposta ali na hora, aí realmente as coisas começam a acontecer em minha vida, na sua vida. E a cama representa lugar de descanso, aí sim, lugar onde nós precisamos repousar. A gente precisa também repousar em Deus, descansar em Deus, porque nós, jovens, têm muitas expectativas e muitas angústias
no sentido de que quererem ver as coisas acontecer ao seu tempo. Pai, eu queria que a coisa fosse assim, eu queria que a coisa... Eu sei que muitos de vocês têm projetos, e os projetos de vocês talvez já estejam desenhados na sua mente. Porque esse ano eu vou fazer isso, e o ano que vem. Queridos, dê glória a Deus porque você tem projetos, porque há muitos jovens nessa nação que não têm projetos. Para daqui a 2 horas, imagina para daqui a 2, 3 anos. Tem muitos jovens que não têm projeto para daqui a 2 horas. Eu não sei, eu estou por hoje, eu estou aí, seja o que Deus quiser, ainda põe Deus no meio da jogada. Eu digo, não, Deus quer tudo da vida dele, quer que ele seja uma pessoa feliz, realizada, que ele dê certo na vida, só que ele não está fazendo, ele não está correndo atrás disso, não tem intenção de procurar uma perspectiva melhor para a sua vida. Descansar em Deus é eu entregar meu projeto, é entregar o meu plano, eu dedicar isso ao Senhor e dizer para Ele, Senhor, agora seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus, ela pode se mostrar contrária, ou seja, nós temos expectativas, fizemos planos, mas as coisas acontecem de outra maneira. E nós temos que entender que essas coisas que acontecem de outra maneira, lá na frente, vão ministrar na nossa vida positivamente. Eu tenho que entender que Deus trabalha do seu jeito. Não posso sair frustrado desse relacionamento. Vocês, de alguma maneira, estão muitos conhecendo Deus há algum tempo, pouco tempo, alguns talvez já tenham alguns anos de um relacionamento, e tentando entender que Deus ele é muito mais do que igreja, de que Deus é muito mais do que uma estrutura, de que Deus é muito mais do que todas essas coisas, que Deus ele é pai e quer cuidar bem dos seus filhos. Simplificando, Deus ele é isso, é um pai de amor que ama incondicionalmente os seus filhos e quer cuidar bem deles. Não quer que um dia eles saiam porta fora com parte da herança num saquetel, vendendo tudo, vivendo sua vida de qualquer jeito e depois voltando de uma forma totalmente destruída, desgarrada. Mas na parábola do filho pródigo mostra essa figura de pai, o próprio Deus saindo em direção ao filho, o abraçando e trazendo ele de novo ao aconchego do lar, dizendo, olha, tudo que é meu é teu. E é interessante que talvez ele tenha ouvido isso antes na parábola do filho pródigo, que vocês conhecem. Talvez esse filho já tenha ouvido isso, mas ele foi, viveu, experimentou, porque havia uma angústia, uma expectativa de que as coisas naturais, de que as luzes do mundo poderiam oferecer algo muito bom e prazeroso para ele. Na verdade, enquanto durou as moedas no saquetel, as coisas ficaram estabelecidas, mas depois, isso quer mostrar o quê? Que esse mundo aí fora é um mundo que vive e totalmente em cima de uma economia, de enquanto nós temos algum poder aquisitivo, daquilo que possuímos, daquilo que podemos dar, usufruir a outros, porque de alguma maneira todos querem se beneficiar com aquilo que eu posso dar. A partir do momento em que eu não tenho mais, então eu já não sirvo mais. E aí então nós vamos ver que as pessoas muitas vezes querem esses benefícios naturais, mas elas não estão nem um pouco preocupadas com aquilo que nós temos para dar, que é sobrenatural e que está dentro de nós. O livro de Gênesis, preste bem atenção nisso aqui. O livro de Gênesis fala que Deus criou o homem do pó da terra, e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida. E a partir daquele momento ele se fez alma vivente. Então eu tenho corpo, alma e o pneuma, o sopro, o espírito. Corpo, alma e espírito. O homem completo, perfeito, segundo a imagem e semelhança de Deus, do Pai, do Criador, do seu Criador. Então, quando o homem erra, acontece o pecado, a desobediência, aí o que acontece? Ele vai e fala para a serpente aquilo
que seria a sua punição, aquilo que seria punição para a mulher, aquilo seria punição para o próprio homem. E ele diz então para a serpente que a serpente comeria agora do pó da terra, comeria do pó da terra, se alimentaria do pó da terra, rastejaria sobre o seu ventre e comeria do pó da terra. Então, de alguma maneira, agora essa serpente quer nos rodear, rastejando ao derredor e querendo se alimentar daquilo que eu posso dar. O pó pode dar para ela muita coisa. O pó pode alimentar essa figura de serpente. Quando eu me refiro a Lúcifer, a Satanás, ao diabo, demônio, enfim, nós de alguma maneira podemos suprir, dar tudo aquilo que ele deseja. O pó, se alimentando, a serpente se alimentando do pó da terra. Então, o que acontece aqui? Preste bem atenção nisso. Quando nós entendemos que agora há uma nova natureza em nós, eu entendo que Cristo, ele é o Adão perfeito. O primeiro Adão errou, mas o Cristo, o Adão perfeito, agora ele me reconcilia com Deus. E aí ele diz que agora os meus pecados estão perdoados. Então, a partir desse momento agora, o meu espírito vivificado, o que acontece? Eu luto sim contra a carne, luto sim contra a minha alma, luto sim contra as minhas vontades, para não mais ser supridor desses desejos que a serpente quer. Não mais ser esse fornecedor de energia para o inimigo. Não mais ser. Então, a partir desse momento, eu vou me fortalecendo em Deus. E para isso acontecer, eu preciso parar, eu preciso renovar minha mente, como diz o apóstolo Paulo. Eu preciso fazer uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente. Eu preciso a cada dia examinar meus conceitos, meus princípios, meus valores. Eu preciso me atualizar. Eu preciso fazer um backup. Eu preciso fazer algo que venha a restaurar o meu disco rígido, a minha mente. Eu preciso. E outra coisa que eu preciso fazer, eu preciso estar sentado na comunhão. E sentar na comunhão, a cadeira também aqui me representa a comunhão. Eu não posso, querido, me assentar à mesa dos pães, numa questão isolada, de querer apenas eu me beneficiar, mas eu preciso dividir o pão. O pão foi feito para ser dividido. Então, não existe eu ser igreja, eu sou igreja. Claro que eu sou, claro que você é. Você é igreja. Mas eu sou igreja no sentido corpo, noiva, a partir do momento em que eu estou unido com você e eu estou partindo o pão, dividindo com você. Agora foi me dado um pão, eu estou dividindo com você, nós estamos nos alimentando. Estamos nos alimentando, estamos sendo edificados. Mas o que nós estamos nos alimentando? Alimenta o que? Aquilo que é forte dentro de nós, o Espírito. Então, olha só. Se tem pessoas que foram feitas do pó, vão voltar para o pó. E a Bíblia diz isso, todos nós fomos feitos do pó, o homem feito do pó, e ao pó voltarás. Mas diz que o Espírito é de Deus, volta para Deus. O Espírito, o pneuma de Deus, é o sopro divino. E numa das traduções da palavra Espírito, ela está ligada à palavra poder. E o poder vem está muito ligado à palavra dínamos. E a palavra dínamos, ela tem uma origem que quer dizer algo explosivo. A palavra que dá origem é a palavra dinamite. Então o Espírito que está dentro de mim, que Deus soprou sobre mim, sobre você, sobre a vida daqueles que uma vez receberam a revelação de quem é o Filho de Deus, de quem é o Pai, agora foi soprado sobre nós esse Espírito de poder, esse dínamo de Deus, o power de Deus, o Espírito poderoso de Deus, que voltará para o Pai.
somos pessoas que têm algo de poderoso dentro de nós. Não que nós sejamos pessoas poderosas, é diferente. Muitas pessoas estão usando aquilo que é de poder dentro delas para se autopromoverem. De alguma maneira Deus quer usar essa geração de jovens, de adolescentes, de adultos, de filhos, que agora foram ativados pelo Espírito, onde eram só pó, mas agora estão cheios do pneu, estão cheios do poder, cheios do power de Deus. E Deus quer ativar essa geração para que venham fazer uma total revolução no tempo que se chama hoje. E qual é essa revolução? Não é uma revolução de um avivamento de emoções, onde nós vamos ver pessoas rolando pelo chão, subindo pelas paredes. Não é isso. Um avivamento onde pessoas podem até cair no chão, mas quando elas levantarem, vão levantar como pessoas transformadas. Homens e mulheres dizendo: a vida que eu vivi, eu não quero viver mais. Esse é um avivamento. E antes de termos um avivamento, precisa ter um reabibliamento. E um reabibliamento é o quê? É a Bíblia voltar para dentro da igreja. Estão se pregando muitas metodologias aí fora e esquecendo a Bíblia. Nós estávamos em um sistema o qual nós pregávamos a cartilha e deixávamos de pregar a palavra muitas vezes. Isso quer dizer o quê? Tinha um homem na cidade de Guaíba e ele era jovem. E ele teve problemas com drogas no passado e ele ficou com algumas sequelas da droga. Então ele deixou o cabelo crescer, ele andava com uma barba grande, enorme, e ele andava com umas roupas meio sujas, rasgadas, e uma mochila nas costas e um violão do outro lado. E ele parava nos lugares e começava a tocar louvores. E aí uma vez, ele era nosso amigo, ele ia lá na nossa casa, e algumas vezes ele nos visitou lá e até mesmo posou lá conosco, no período que ele estava um pouco melhor, antes de ter alguns surtos. Então ele foi para a rua, e uma vez nós encontramos, eu e a Vivi passamos pela rua, e encontramos ele numa esquina, numa praça, eu não lembro, e ele gritava o seguinte: a Bíblia precisa voltar para a igreja. E ele era louco? Cara, acho que louco era eu, porque na verdade a religião estava dentro de mim, e eu olhava para aquele cara e eu criticava de uma maneira, dizendo: pá, mas realmente ele perdeu a razão, ele está senil, ele está isso, aquilo, realmente ele poderia até estar. Mas se Deus ele usa até mesmo, como diz a palavra, que ele pode usar pedras e transformá-las em filhos, ele pode usar a mula para falar e dar direção. Quando o Balaão estava ali com a mula, né, estava ali querendo, meio confuso das ideias, querendo fazer as suas vontades, mas aí Deus usou a boca da mula para falar com Balaão. Quem tinha direção ali não era o profeta, era a mula. Então naquele momento ali, a mula estava gritando na rua, na esquina, e estava dizendo que a Bíblia precisava voltar para dentro da igreja. Nós somos responsáveis por esse reabibliamento, somos responsáveis por uma geração que precisa ser impactada, mas não impactada através da música, não impactada através de teatro. Eu propriamente posso falar disso, trabalho com arte, a gente faz teatro, as pessoas ficam comovidas, choram, elas se prostram no chão, sim, elas são tocadas, sim, mas elas não podem somente ficar impactadas por aquilo que vai trabalhar muitas vezes na área da emoção, mas elas precisam ser impactadas naquilo que vai tocar profundamente na razão. É onde nós vamos colocar a mão na consciência e dizer: que vida é essa que estou levando? Por isso que quando a Bíblia fala de prestar a Deus um culto racional, é isso. Quando eu trabalho com palavras, e essas palavras elas estão sendo depositadas na mesa do meu coração, e eu começo então a trabalhar com essas ideias e lançar fora na lixeira aquilo que não mais serve para a minha vida. E cristianismo é isso, não é apenas uma posição, mas ele é muito mais profundo que isso. Pessoas precisam entender, nós precisamos entender, que o cristianismo é filiação. Que eu tenho um pai e eu represento ele, represento o pai.
Então, se Jesus veio como primogênito, pode ter vindo, mas quando ele ascendeu os céus, ele era agora o unigênito. Ou seja, ele veio como unigênito, desculpa, eu inverti a ordem. E quando ele ascendeu os céus, ele era agora o primogênito. Então ele era o único e voltou como o primeiro, porque depois dele vieram outros, eu, você e muitas pessoas sobre a face da terra. Porque entendemos agora que Deus nos aceita como seus filhos. Estar sentado à mesa, ter comunhão, descansar nele, dependente do Espírito Santo, estar iluminado pela luz do Espírito, estar sendo aquecido pelo Espírito Santo, estar sendo ministrado pelo Espírito Santo, dependente do Espírito Santo. Precisamos. Noé foi um homem que na sua época elevou o nível do padrão humano. Olha que interessante. Noé na sua época foi um homem que elevou o nível do padrão humano, porque Deus, quando olhou para a terra, ele passou a régua e ele padronizou o homem. O homem é pecador, o homem está errando, o homem está pecando. Os dias são maus sobre a terra. Mas espera aí, há algo diferente aqui na terra. Quem é esse homem? Noé. E a palavra diz que Deus se alegrou com Noé. E quando eu tenho uma Bíblia lá em casa muito interessante, que ela te dá a palavra original e ela dá a construção dessa palavra. E quando eu vou olhar essa palavra alegrou, diz que Noé fez Deus sorrir. Cara, que loucura isso. Eu queria fazer Deus sorrir. Sorrir comigo, com a minha vida, com o padrão de vida que eu estou levando, elevar o nível da minha época, dessa geração. Isso não quer dizer que eu sou melhor que todo mundo, não. Isso quer dizer que eu estou preocupado com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Eu estou preocupado em agradar a Deus, em não ser maior e melhor do que outro, não. Mas a preocupação daquele homem era agradar a Deus. Tanto é que ele agradou que ele não questionou quando Deus veio com uma planta para ele dizendo: faz isso aqui. E ele: meu pai, o que é isso? Não ficou, é difícil, vai durar muito tempo. Não, eu vou fazer. E fez. E a geração, nós estamos aqui porque Deus se alegrou com um homem, se alegrou com a sua casa, se alegrou com a sua família, se alegrou. É isso que é difícil para mim, mas é isso que busco para mim como padrão de vida nesses dias, de me aproximar cada vez mais de Deus nesse relacionamento, e de entender que eu preciso me preocupar comigo, com a minha casa. Eu preciso olhar para o Pai, eu preciso agradar o coração dele, não querendo nunca me colocar acima de outros. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Esses dias aconteceu algo. Alguém alguém estava discutindo, e uma pessoa cristã disse assim para uma pessoa: vocês são tudo mundano. E aquela outra pessoa que ouviu isso, não é frequentadora de uma igreja, ela não vai a cultos, ela não tomou uma posição diante de Deus, mas ela se sentiu tremendamente ofendida quando ele se colocou em um nível superior e colocou ela lá embaixo do tapete, dizendo: não, vocês aí são tudo mundano. E com aquela palavra ele estava dizendo: vocês são tudo pecadores, vocês são tudo isso, vocês são aquilo, e julgou, condenou e chutou, literalmente. E essa pessoa veio falar comigo e disse assim: mas, Lúcio, me explica uma coisa. Eu sou mundana? Como é que é isso? Eu digo: não, eu também sou mundano. Espera, eu vou explicar isso. Eu digo: não, eu também sou mundano. Calma, eu também sou mundano. Por que eu sou mundano? Porque eu vivo no mundo. Eu ainda não fui arrebatado.
O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu queria que vocês fossem comigo, eu queria de alguma maneira isso, mas todavia não. Na oração sacerdotal, antes de ir para o Getsemane, ele estava orando ao Pai, estava falando essas coisas, e estava dizendo: eu queria que vocês fossem comigo, mas eu vou ter que ficar aqui, cara. E outra coisa que eu vou dizer para vocês: a única oração que eu faço por vocês é que Deus, o Pai, os livre do mal. Foi isso. E agora vamos lá, reunir um grupo e vamos lá, vamos orar, vamos para o jardim. Vamos para o jardim. Então nós nos colocar nesse papel de superiores, não, nós somos pessoas, como diz o apóstolo Paulo, que estamos sendo aperfeiçoadas a cada dia, correndo, combatendo o bom combate, estamos lutando contra a nossa carne, lutando contra as nossas desilusões, decepções, lutando contra aquilo que foi implantado na nossa mente no passado, contra a própria religiosidade que recebemos de uma geração, e que talvez nós entendamos que louvar a Deus só pode ser dessa forma e dessa maneira. Se isso não acontecer, isso não é culto. Não, a gente está lutando, a gente está correndo, combatendo o bom combate, guardando a fé, indo até o fim. E é isso. E aí vai chegar no final, a gente vai poder dizer, eu guardei a fé, sou vencedor, combati, cheguei no fim. Combati. Isso quer dizer o quê? Que nós também somos pessoas que também vivemos nesse mundo, nos relacionamos e precisamos estudar, precisamos ter comunhão, precisamos ter amigos, precisamos ter comunhão com pessoas, mas nós, de alguma maneira, o Senhor olhou para nós com olhos de amor, de compaixão, nos chamou para andar com Ele, nos chamou para ser filhos, nos chamou para essa filiação, a fim de que nós viéssemos a proclamar o ano aceitável do Senhor. Então isso só vai acontecer a partir do momento em que eu não só falar, mas começar a agir, a transparecer o caráter de Cristo. Para terminar, o padrão de filho é Jesus. Então eu olho para ele, para o irmão mais velho, e eu quero me assemelhar a ele. E a partir do momento que eu vou me assemelhando a ele, as características de Cristo vão aparecendo em minha vida. Pessoas vão se achegar e vão querer de alguma maneira entrar nessa comunhão, entrar nessa família. Isso tem que ser natural. Hoje há muitas estratégias de evangelismo, estratégias para ganhar almas, são inúmeras pelo Brasil afora. Mas a melhor estratégia é eu transparecer quem realmente eu sou, ou seja, filho de Deus. E a partir desse momento, o Espírito que está em mim, a luz que está sobre a mesa, Jesus falou isso depois. Diz que uma luz não pode estar debaixo de uma mesa onde não ilumina nada. A luz precisa estar sobre a mesa onde ilumina tudo e a todos. Uma luz oculta não tem serventia. A luz aparente em mim agora dissipa as trevas. As trevas que muitas vezes estão perturbando e ofuscando algumas coisas da visão do próximo. Eu escrevi alguma coisa essa semana que dizia o seguinte, que o evangelismo não poderia ser uma imposição de um sistema religioso ou de uma metodologia, mas que o evangelismo deveria ser a vida de Cristo em nós, naturalmente. Natural. Ou seja, pessoas vão se chegar a nós e vão ver o padrão, vão ver o caráter, vão ver a personalidade, não aquilo que eu falo, mas principalmente aquilo que eu estou procurando ser, um ser humano melhor. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. E Noé, falando, só para encerrar, preciso falar de Noé de novo.
Eu gosto de Noé. Vocês já sabem disso. Eu gosto de Noé. Mas Noé, ele era um cara acima da média. Ele era um cara acima da média. Ele era. Tinha relacionamento com Deus. Tinha uma intimidade com o Pai. Tanto é que ele estava sempre falando e se comunicando com ele. Agora, o interessante de Noé é que quando acabou tudo, mesmo tendo passado muito tempo ele dentro da arca, com aqueles animais, cuidando de tudo, quando a arca ficou lá, atracada sobre um monte, a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar e foi agradecer ao Senhor por aquilo pelo livramento. Agradecer ao Senhor por ter dado provisão, agradecer ao Senhor pela mão dele sobre a família dele, por ter olhado, por ter zelado por eles. Ele fez um altar e ele agradeceu. Então esses são pessoas que elevaram o padrão humano de sua época. Elevaram. Eu quero fazer toda a diferença nesse tempo. Esse é o meu desejo. Esse tem que ser o seu desejo também. O desejo de fazer diferença. A começar em nós, na nossa casa, na nossa família e, consequentemente, na vida de outros. Eu não sou daqueles que falam que nós vamos ganhar multidões e que vamos ganhar as nações. Eu sou daqueles que dizem, agora então você será pai de multidões, e inflama as pessoas com talvez perspectivas e expectativas erradas. Não. Mas eu sou daqueles que dizem as palavras que dizem antigamente: Deus vai fazer uma grande obra através de sua vida. Mas saiba de uma coisa, a grande obra ela começa em você. Ela começa em você. E nada vai acontecer antes que a grande obra se complete em você. Não se complete, porque na verdade ela só vai ser completada no dia da vinda. Porque o texto diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia da vinda. Então todo dia estamos sendo aperfeiçoados. Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso receber a grande obra, aí Deus começa a agir através de mim, através de você. Cachoeira do Sul, amigos, colegas, faculdade, trabalho, enfim, relacionamentos. Pessoas foram feitas para ter relacionamento. Lembra que a mesa não é um lugar egoísta, não é um lugar para estar sozinho. É um lugar para estar com pessoas, compartilhando o pão. Compartilhando o pão. Deus te deu algo precioso. E você não pode se tornar um glutão espiritual. Ou seja, só quero para mim. Não, divida o pão. Jesus deu o pão na tua mão para que tu dividisse com o próximo. A gente vê muito isso em filmes de Jesus Cristo, naquela cena clássica de Santa Ceia, né? Então, mas isso ministra muito na nossa vida. Dividir com o próximo. O alimento que eu tenho recebido, as palavras que eu tenho recebido, as direções que Ele tem me dado, que Ele tem te dado, e eu sei que tem, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vou chamar aqui, vamos fazer um louvor aqui, para encerrar. Me disseram que eu podia fazer o que eu quisesse aqui. Estou até pensando em fazer um teatro agora. Não, agora não. Já perdi. Vamos, quem é que vai me ajudar no louvor aqui? Pode ser? Pode ser. Aí vamos fazer o louvor e... Posso tocar? Eu vou tentar tocar violão.